Olá, queridos irmãos, queridos amigos, uma boa noite a todos. Hoje temos aqui a presença muito especial da nossa amiga Cristina, que vai estar comigo, conosco no nosso evangelho virtual. Boa noite, Cristina. Boa Tudo noite, bem? Caetano. Tudo jóia com você? Está animada? Estou animada? Hoje Muito. vai ser. Ipa, que beleza, hein? Ó, essa noite vai ser uma noite muito especial, muito bacana. Nós estamos aqui muito animados, tá? Estamos em conexão direta com a nossa Casa Fraternidade, com os nossos amigos lá do Grupo Espírita. Eles estão conosco e todos vibrando. Estamos numa irradiação muito bacana, tá bom? Então, nós temos hoje uma, uma parte do Evangelho aqui que é do capítulo 19. A gente vai falar sobre o item 8, 9 e 10, tá bom? Então, a gente vai falar sobre a parábola da figueira que secou. E aí, Cristiano, muito frio por aí? Tá frio. Tá frio, Tá não bem tá? frio, tá. O pé mesmo dentro da meia, o pé tá Tá gelado. geladinho, tá geladinho. É verdade. Tô aguardando o calor. Não gosto muito do frio. Espírita não pode dizer que não gosta, né? É verdade. Olha aqui, ó, tem a presença aqui da Cássia. Cássia Olha! é o amor da minha vida. É isso Está aí, tá sempre conosco sabendo, aqui. tá Isso é muito vendo. bom. Então, ó, aqui, ó. Olá, Grupo Espírita Fraternidade. Estamos aqui junto aqui também, né? Vamos também, agora há pouco no grupo, o nosso amigo Bruno pediu para intercedermos em oração pela mãe dele, a nossa querida Maria Dolores, tá? Que as nossas vibrações cheguem até ela com muito carinho, com muito amor, né? Então, Cristina, você já tem a nossa página aí, né? Sim, Você gostaria de ler? vamos ler. É Vamos lá. uma página, é uma página de André Luiz, Agenda Cristã. Legal. É a página, lição 26. Se você, Ótimo. se você deseja, se você deseja ser cristão efetivamente, perdendo, vencerá na batalha humana, cedendo, obterá os recursos de que precisa, trabalhando, conseguirá a felicidade própria, perdoando, edificará em torno de si mesmo, libertando, conquistará os outros, suportando, resistirá na tempestade, renunciando, ganhará tesouros imortais, abençoando, salvará muitos, sofrendo, terá mais luz, sacrificando-se, encontrará a paz, suando, purificar-se-á, e amando, iluminará sempre. Olha, bem forte essa, hein? É, Bonita essa página, né? muito boa, muito bacana. Olha só, nós estamos aqui, ó. Nazaré está com a gente aqui. Ó, vamos lá aqui, ó. Estamos na Casa Fraternidade. Muito bom. Ó, tem mais gente aqui, ó. Ó, vou colocar aqui, ó. Ela quer a Mário, Sandra? Marcele, Cirilo, Bianca, né? Egídio, Aline, Cláudia. Opa, que Ó, bom. tem uma galera boa lá, hein? É isso aí, gente. Nós temos alguns atendimentos lá que a gente está fazendo, algum atendimento fraterno, alguns atendimentos presenciais. Devido às nossas necessidades, a gente tem ido algumas pessoas, né, com todo cuidado, ir lá na casa para serem assistidas,
Temos aqui também a Roseli Malafaia. Olha que legal. Então, gente, vamos aproveitar esse momento, então, que estamos todos juntos, nessa irradiação maravilhosa, que possamos elevar os nossos pensamentos ao Pai e que a gente possa, Senhor, estar em comunhão de pensamentos, de vibrações, e que o Evangelho do Cristo que vem a seguir nos sirva de a bússola para que possamos, todos nós, trazermos em nossos corações os ensinamentos do Cristo, para que possamos traçar os nossos melhores caminhos, para que possamos dar conta da nossa existência da melhor forma possível, sempre entendendo, Senhor, que nós precisamos muito dos nossos amigos, amores e mentores espirituais, que eles estejam sempre conosco, que eles possam estar nos intuindo, nos ajudando, nos trazendo sempre da melhor forma possível, nos conduzindo no melhor caminho a seguir, Senhor. Muito obrigado e que se abra o estudo do Evangelho de hoje, em nome de Deus. Que assim seja. Assim seja. Vamos lá? Vamos. A gente pode fazer o seguinte, Cristina. A gente inicia, né? Uhum. Você quer iniciar? Vou deixar você iniciar. Pode ser você, que eu li a página, né? Será que é melhor você iniciar? Eu li a página? Ah, então tá bom. Você tanto faz. Eu vou iniciar, então. Aí, nós chegar no 9, aí eu deixo você, tá bom? Tá bom. Vai lendo uns pouquinhos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Parábola da figueira que secou. Nós estamos no capítulo 19, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A fé transporta montanhas. A fé transporta montanhas, é isso aí. Então, nós estamos aqui nesse item, Parábola da figueira que secou. Quando saíram da Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a fim de ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que Jesus já havia dito, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: Tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá. Verá que com efeito acontece. Marcos, capítulo 9, 12 a 14 e de 20 a 23. Muito interessante, né? E Jesus coloca nesse momento que a nossa fé, né? Quando a gente tem fé em Deus e acreditar de coração em tudo aquilo que a gente pedir, que a gente rogar, Jesus deu o exemplo aqui, né? Ele amaldiçoou, né, a figueira. Então, na verdade, tudo aquilo que a gente pensar, até de bom e daquilo de ruim, o que interrompa alguma coisa,
sempre vai ter uma situação em que aquilo vai acontecer. Isso? É isso? Caetano, se Sim, você me permite, eu gostaria de fazer uns comentários acerca dessa primeira parte, pode ser? claro, sim, por Então, favor. é que assim, quando a gente lê essa parábola, a gente fica assim pensando, meu Deus, como que Jesus chega para uma figueira e seca a figueira, né? Mas quando nós vamos pesquisar sobre por quê, primeiro, por que que aquela figueira chamou a atenção de Jesus? Esse é um ponto, né? E aí a gente vê que, na verdade, a figueira chamou a atenção de Jesus porque ela estava frondosa. Era uma linda figueira. E não era tempo para ela estar tão linda. Eu andei fazendo umas pesquisas e era mês de abril, né? E naquele momento, aquela figueira, nós temos uma música que diz assim: outono é sempre igual, as folhas caem no final. Então seria mais ou menos assim, não seria um momento da figueira estar tão frondosa. E aquilo chamou a atenção de Jesus e fez com que a figueira atraísse Jesus até ela, né? Outro ponto nessa figueira nessa parábola, é que diz que Jesus teve fome. A gente fica pensando, gente, como será que era a fome de Jesus? Porque eles saíram de Betânia. Quando Jesus pernoitava em Betânia, ele ficava na casa de Marta e Maria. A gente fica pensando, do jeito que Marta era tão cuidadosa em receber os visitantes, será que ela deixaria Jesus sair de lá sem oferecer um alimento para Jesus? Nada, né? A fome de Jesus, né? A gente fica pensando, gente, como que era essa fome? Jesus sentiu fome e foi até aquela figueira frondosa. Aí tem uma passagem em João muito interessante que ele diz assim: foi depois que a mulher samaritana pediu, Jesus pediu água à mulher samaritana. A samaritana deu água a Jesus e ela ficou incrível, porque os homens nem falavam com as mulheres, né, da Samaria. Então, depois que ela serviu água a Jesus, os discípulos dele, isso está em João, capítulo 4, de versículo 31 a 34. Os discípulos entenderam que Jesus estava com fome. A gente fez um link com essa parábola porque é o seguinte: Jesus foi na figueira realmente porque ele desejava comer figos, porque ele estava com fome? Olha o que Jesus responde lá no Evangelho de João. Os discípulos, o telefone aqui em casa hoje está terrível. O telefone está tocando. Os discípulos pediam, mestre, come. Mas ele lhes disse: eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos perguntavam uns aos outros: será que alguém teria dado de comer ao mestre? Disse-lhe Jesus: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Então, o alimento de Jesus era diferente do nosso alimento. Jesus, segundo os estudiosos dessa parábola, não foi à figueira porque sentiu vontade de comer, por exemplo, figos. Ele não estava com fome de uma fruta. Aquela figueira, na verdade, representava Israel. É o que está nas pesquisas, né, dos grandes estudiosos da doutrina do Cristo. Então, Jesus estava buscando na figueira, na verdade, a realização da obra divina. Então, eu achei, assim, você até desculpe eu ter te interrompido, mas eu achei interessante a gente falar sobre essa Não, questão aí, com certeza. Não, né? a gente precisa fazer essas interpretações, são necessárias, sim.
Com Achei tão certeza. interessante, porque nunca tinha me ocorrido isso também, sabe? O que chamou a atenção de Jesus foi uma figueira tão frondosa, num momento em que todas as árvores, todas as figueiras estariam peladinhas, esperando o momento de florescer para depois então frutificar. Mas na E Jesus, verdade, o interessante é que parece que ele sabia disso, né? Ele sabia que não era tempo de figo, né? Então, com realmente, certeza. fica uma situação bem interessante mesmo. Ele queria exemplificar, né, o porquê aquilo que a gente fala, né, aqui, ele coloca aqui, né, te digo em verdade que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, sem hesitar no seu coração, né, é muito interessante essa parte, né? Também, porque na verdade toda a fala de Jesus ele era muito, usava muitas metáforas, né? A gente tem que interpretar. Então, o que seriam essas montanhas? As montanhas seriam, né, as nossas questões, né, É, as nossas dificuldades, né? Não nossos era problemas, montanha, não era, verdade. exatamente, Isso mesmo. né? E aí, vamos no 9? Vamos, vamos Vamos sim. lá? Você quer Sim, ler ou eu leio? posso ler. Vamos Vai. lá. Então, 9 já é consideração de Kardec, Sim, né? 9 isso. já é consideração de Kardec. A figueira seca é o símbolo das pessoas que só têm a aparência do bem, mas em realidade não produzem nada de bom. Dos oradores que possuem mais brilho que solidez. Suas palavras têm verniz artificial, agradam aos ouvidos, mas quando são analisadas, não se encontra nelas nada de substancial para o coração. Após ouvi-las, pergunta-se que proveito tiramos delas. É ainda o símbolo de todas as pessoas que têm meios de ser úteis e não o são, de todos os projetos irrealizáveis, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. O que falta na maior parte do tempo é a verdadeira fé, a fé realmente fecunda, a fé que abala as fibras do coração. Em uma palavra, a fé que transporta montanhas. Essas são as árvores que têm folhas, mas não têm frutos. Por isso, Jesus as condenou à esterilidade, visto que um dia virá em que elas ficarão secas até as raízes, isto é, em que todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiveram produzido nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada, e em que todos os homens voluntariamente inúteis, que não colocarem em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Então, aqui nesse item, aí sim, Kardec já traz para o nosso momento, né? Após a leitura da parábola em si e de toda. Nós passamos muito rapidamente pela parábola, porque ela tem muitos significados. Essa comparação da figueira seca ao símbolo das pessoas que só têm a aparência do bem. Então, Jesus foi levado até aquela figueira porque ela era linda, ela estava uma figueira frondosa. Na verdade, Jesus foi buscar na figueira, né, a realização da obra divina. E aí a gente traz para a gente, né? Será que nós estamos realizando essa obra divina, Caetano? É complicado, né? Porque, porque, na verdade, ele traz uma analogia interessante, né? Sim, E é uma figueira frondosa, mas que, na verdade, ela não tinha figo, não tinha né? filho. Então, o que que ele fez? Ele amaldiçoou a figueira. Ou seja, já que ela não tinha figos,
né? E só era frondosa, e só era uma figueira, né? Então, ou seja, ela não estava matando a fome de ninguém. Exatamente. Não iria fornecer um figo para alimentar ninguém, né? Então, É, muitas vezes, né, a gente tem essa questão, né, em nossa vida também, é né? verdade, Caetano. E você, eu sou curiosa, né? Sou muito curiosa nessas passagens bíblicas. Você acredita que me parece que em Lucas, depois que Jesus tem esse episódio aí com a figueira, ele é narrado, se não me falha a memória, em Lucas, a parte em que ele entra no templo e que ele expulsa os vendilhões do templo. Então, é uma sequência, o que mostra para a gente que Jesus estava bastante insatisfeito com o povo de Israel, né? O povo de Israel era exatamente o povo que foi eleito para administrar todas essas questões, né? Isso tudo, por que nós somos cristãos? Essa história começou lá em Abraão, então veio vindo até chegar Jesus, né? E Israel não recebeu Jesus como deveria receber, né? Israel até hoje tem muitas dificuldades, né, em relação a essa mensagem de Jesus. E aí, Jesus, ele tem essa questão aí da figueira, em seguida ele expulsa os vendilhões do templo. Olha só, Sim. o Kardec vem aqui falando para a gente, o item 10 é o que você vai falar todinha. Estou falando muito. E aí, no item 9 a gente vê aí Kardec trazendo para a gente, né? Será que a aparência é tão importante? A gente se preocupa muito com a aparência, né, Caetano? É, a aparência realmente, ela, na verdade, quando a gente estuda o Evangelho, é importante que nós saibamos disso, todos nós. A pessoa fala assim, poxa, mas eu já li isso tantas vezes, mas é porque nós estamos em processo educativo. E esse processo educativo, ele carece de uma repetição, de uma situação que a gente possa criar um hábito, né, de fazer uma observação das palavras e trazer para nós, né, ainda que seja aos poucos, porque a gente não consegue absorver certas situações ou fazer certas reflexões, inclusive, claro, de nós mesmos, de um dia para o outro. A gente não consegue fazer isso, Com certeza. né? O que a gente precisa? A gente precisa fazer aos poucos, que é para a gente ir se educando e se habituando com novos pensamentos, né? Essa é a nossa necessidade. Isso aí. Vamos lá no 10. Vamos sim. Vamos lá que o tempo é cruel, hein? Já são quase 8 horas. Já. Vamos lá. No item 10 aqui, ó, os médios são os intérpretes dos espíritos. Suprem nestes últimos a falta de órgãos materiais pelos quais transmitem suas instruções. É por isso que são dotados de faculdades para este efeito. Nesses tempos de renovação social, eles têm uma missão especialíssima. São árvores que devem fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em número para que o alimento seja abundante. Existem em toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que não haja deserdado em nenhum ponto e a fim de provar aos homens que todos são chamados. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem em serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos salutares dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se não tiram nenhum proveito dela para si mesmos,
melhorando-se, são como a figueira estéril. Deus lhe retirará um dom de que se tornou inútil em suas mãos, a semente que não sabem fazer frutificar, deixando que tornem vítimas dos espíritos maus. Interessante, hein? Ele já foi direto aqui na nossa mediunidade, né? No processo mediúnico, né? De todos nós. E cada um de nós, como médium, né? Que a mediunidade é um efeito de ordem física, né? O processo mediúnico, ele nasce de uma questão física. É uma compreensão física que nós trazemos. Então, essa propriedade de comunicar-se, né, trazer, né, as comunicações dos espíritos para todos nós, ela é uma faculdade que ela tem várias vertentes, né? E a questão não é se você tem a mediunidade. As pessoas chegam e falam assim, poxa, mas eu quero desenvolver a mediunidade. E muitas vezes você precisa simplesmente educar a mediunidade. Nós precisamos dar direcionamento à mediunidade, ou seja, fazer aquilo que é o melhor, né, possível que nós pudermos. E é por isso que o uso, né, a leitura do Evangelho, fazer a leitura fazer boas leituras, bons livros, né, conhecer livros, né, conhecer, fazer um autoconhecimento, buscar fazer reflexões sobre o nosso próprio comportamento, né? Não na autocrítica ali, poxa, por que que eu sou assim? Ah, eu faço isso, eu faço... Não, é a gente se analisar, né? E de uma forma construtiva, a gente tentar se aperfeiçoar naquilo que a gente tem dificuldade, né, Cristina? Claro, Todos nós trazemos imensas dificuldades em vários campos. Tem algumas coisas que a gente está um pouco melhor, tem umas coisas que a gente tem dificuldades, né? Na questão de internet agora, dessa situação toda de fazer o uso da câmera para nos comunicarmos, é uma situação completamente nova, né? Então, nós temos uma certa dificuldade, e justamente quando se fala na mediunidade com os espíritos, a gente tem que ter muita cautela com aquilo que a gente traz, né, dentro de nós, porque somos intuídos o tempo inteiro pela espiritualidade para se comportar ou para trazer notícias de várias formas, né? Então, a gente tem uma coisa, Cristina? então, Sim. em cima disso aí, desse seu comentário, algo que nos chama a atenção também é que Kardec vem falando que chega um ponto que se o médium, né, ele não quer dar frutos, se ele está se negando ao trabalho, né, ele pode até perder essa condição da mediunidade, né? Ele diz aqui em algum momento que é uma opção nossa ser uma figueira estéril ou dar um bom uso à questão também dessa faculdade preciosa que nos é concedida, que é a mediunidade, né? Então, afinal de contas, lá no Livro dos Espíritos diz que é isso aí, toda atividade útil é considerada trabalho. Isso Então, se aí. está lá no Livro dos Espíritos. Então, se nós temos todo dia aquela responsabilidade de sair para o trabalho remunerado, né? Nós temos afazeres dentro da nossa própria casa, dentro da empresa na qual nós trabalhamos, e nós, médios, que temos uma sensibilidade mais à flor da pele, sabemos que nós temos um compromisso a nível espiritual. Por que que nós, quando está tudo bem na nossa vida, por que que a gente deixa isso relegado a segundo plano?
quando deveria estar em primeiro plano. É verdade. Nós já sabemos que em determinado momento Vai, vai ficar muito bom. vai Então, precisar, né? é melhor ir por responsabilidade, porque para o nosso trabalho remunerado nós vamos, não vamos? Com certeza. Com chuva, com temporal, com Covid, sem Covid, nós vamos. Vai, vai. Mas para o espiritual a gente tem bastante dificuldade, né? A gente tem dificuldade. Na Então, verdade, a gente não. Pode né? falar. Pode falar, pode falar. Na verdade, nós não. É porque a gente. É porque o trabalho espiritual, né, ele é um trabalho muito de interiorização. E a gente se cobra muito, a gente se sente muito cobrado, né? Porque sendo uma coisa íntima, uma coisa interna, né, a força de cobrança é bem maior. Então, o que a gente faz? É a opção de muitos, né? Vamos às distrações materiais, vamos resolver a nossa vida material, né? Eu quero terminar de fazer um estudo, eu quero fazer isso, podendo fazer concomitantemente, né, juntos, mas não, eu não. Quando eu acabar de fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí cria aquele obstáculo, porque na verdade você não vai deixar de trabalhar para você exercitar o lado espiritual, mas você pode fazer um pouco de cada coisa, que é o que a maioria das pessoas fazem naturalmente, não é isso? Agora, sobre aqui a questão da, de ter a mediunidade interrompida, eu vejo de uma certa forma, eu vejo de uma forma construtiva, até por proteção ao médium. Porque muitas vezes a pessoa ela tem um problema, né, de ordem mediúnica, né, de maus acessos espirituais. Aí a pessoa fala, ou também de inabilidade de lidar com as questões mediúnicas. Então a gente pensa logo assim, poxa, mas aí a mediunidade foi cortada por um castigo. Algumas pessoas já conversaram comigo sobre isso, falaram, poxa, mas eu tive a mediunidade cortada, eu, eu tinha, mas eu perdi e não consigo mais comunicar com os espíritos, não consigo receber nenhuma intuição, uma mensagem, nada, e fica triste às vezes. E muitas vezes eu costumo dizer o seguinte, olha, você está sendo protegido, porque isso aí também é uma proteção. Porque de uma forma que você não puder, às vezes, exercer bem aquele trabalho, a espiritualidade, né, a própria providência divina, a própria misericórdia divina faz com que você não tenha mais esse acesso, esse intercâmbio, justamente para proteger a pessoa. Eu vejo também dessa forma também pode ser enxergada, né? Porque se você não tem uma coisa, você não está usando, né? Aquilo não vai, né? Existem coisas que têm um tempo para uso e você não usar, aquilo simplesmente ele desaparece ou ele é retirado porque simplesmente por falta de exercício daquilo, né? Ou uma má colocação que você possa estar fazendo. Então, acho que funciona um pouco dessa forma, não é isso? Na verdade, você colocou bem, porque nada pode ser levado tão ao pé da letra, Sim, inclusive a própria parábola, né? Porque a gente fica pensando, poxa, mas Jesus foi lá e secou a figueira, mas a figueira é criação de Deus, e Deus ama toda a sua criação, né? Ele ama toda exatamente. a criação. Às vezes eu fico pensando, será que Deus ama mais o homem do que o vegetal, do que o mineral? Porque É tudo é verdade. ele ama toda a sua criação. Isso. Nós, pelo nosso orgulho, nós nos colocamos num patamar mais elevados. Mas Deus ama toda a sua criação. E Verdade. Jesus sabe disso. Jesus, ele também ama todos nós. Ele nos conhece pelo nome, cada um de nós. Então,
nada pode ser levado tão ao pé da letra quando nós estamos tratando de vida espiritual. Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo, tudo tem uma justificativa. Nós julgamos porque que o outro está agindo dessa forma ou daquela forma. Mas, na verdade, quem sabe todas as coisas é Deus, é Jesus, que é o governador do planeta, né? Exatamente. Então, não podemos levar essa parábola ao pé da letra, porque Nunca. Jesus jamais secaria uma figueira dessa forma, Jesus jamais entraria lá no templo para expulsar aqueles comerciantes exploradores do templo. Tudo é como Emmanuel diz, nós precisamos ser atentos a tudo que nos acontece. Na verdade, diz Emmanuel, nós somos muito desatentos. Está lá na introdução do livro Há 2000 anos, ele diz. Nós, os seres humanos, né, encarnados, somos muito desatentos. Então, é mais uma lição para a gente refletir. Verdade. E é muito bom quando a gente, o Espiritismo, ele nos abre uma vertente, né? A vertente da justiça divina, né? Da misericórdia divina, da providência divina. Então, é muito legal que a gente entenda, né? Todos nós aqui, que as decisões de Deus, as decisões que vêm do alto, elas são todos em prol da nossa proteção. Ela não é em prol de nos prejudicar, não é em prol de uma vingança. Deus não se vinga, Deus não castiga, Deus não quer mal. Nós, às vezes, é que somos muito desatentos e quando nós não nos cobramos um pouco mais de estarmos melhor, né, de fazer a nossa parte, nós nos sentimos indignos de Deus. Isso nos dá a sensação de que ele vai nos punir, de que ele vai até nos destruir. A gente tem coragem de imaginar que Deus é capaz de fazer isso. E não é bem assim. Não, claro que não, De jeito nenhum, né? de jeito nenhum. Nós sempre queremos uma outra oportunidade, né? Sempre, Se sempre. nós não conseguimos, se não conseguirmos amadurecer e encontrar o nosso caminho nessa encarnação, nós encontraremos nas outras. Porque Deus é paciente, Jesus é paciente, a impaciência é só nossa. É. E como a gente sempre fala, né? Deus espera, né? Nós é que temos pressa. É isso. Precisamos ter pressa. Então, vamos então fazer nosso encerramento, né? Você quer colocar mais alguma coisinha? Tá tudo bem? A única coisa, assim, que a gente tenha essa boa vontade e que Jesus encontre em nós a realização divina que ele não encontrou lá na figueira, né? Que a partir de hoje, então, a gente ouça essa parábola de uma maneira assim, não, eu não quero ser uma figueira seca. Todo dia eu vou tentar ser um pouquinho melhor, realizar um pouquinho mais, né? Isso aí. Então, vamos lá. Vamos encerrando então, né? Fazer a nossa prece final. Você quer fazer a prece ou eu faço? Quer que eu faça? Pode fazer. Então, vamos pedir então aos nossos amigos espirituais, agradecer pela oportunidade que temos neste momento e que a gente possa, Senhor, trazer as lições desse Evangelho para as nossas vidas. Que a gente possa, Senhor, ser pequenos instrumentos do teu amor, da tua misericórdia, e que a gente possa, Senhor, trazer através da mediunidade, através de bons ensinamentos, que a gente possa ser uma ponte de amor aos nossos irmãos, aos nossos amigos, aos nossos familiares, que a gente consiga, Senhor, ser um pequeno pontinho de luz no nosso trabalho, nos ambientes que nós estivermos, Senhor. Queremos, então, interceder neste momento, irradiações
pelos nossos amigos do Grupo Espírita Fraternidade, que possam, ou que têm algum parente, algum irmão, que possa se lembrar dele neste momento, Senhor. Que ele possa interceder em energias neste momento para que eles alcancem os seus benefícios, as suas curas, e que tenham as suas aflições, tudo aquilo que esteja sentindo que não lhe for útil, que for algo desagradável, que traga alívio aos seus corações, Senhor. Queremos, Senhor, também que possa interceder nos hospitais, nas ruas, nos lugares onde pessoas que passam frio, passam fome, que passam dificuldades, Senhor. Que eles consigam ter o apoio de vários irmãos, que eles possam encontrar a sua luz sempre que acompanha a todos nós em algum lugar. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade e que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. É isso aí. Cristina, obrigado pela companhia. Tá? Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. E tem mais um recadinho aqui. Ó, e colocaram lá que estavam vendo a gente no telão. Meu Deus. Nossa! Não é possível. Olha o que eles aprontaram. Não Mas acredito. tá lá. Mas, ó, vamos encerrar então, né? E uma boa noite a todos. Estaremos aqui na quinta-feira, mas pelo Facebook, com a nossa palestra, tá? E toda terça-feira teremos o nosso evangelho virtual, com muita alegria. Que Deus abençoe a todos, muita paz. Muita paz, Cristina. Boa Uma noite. boa noite aí. Obrigada aí pela companhia. Eu agradeço também. Muita paz.